Nesta hora eu cumprimento a todos. Agora eu faço em nome do nosso Deus, o nosso Pai Celestial, também em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e em nome do nosso querido e santo profeta irmão Aldo. Estamos reunidos na casa do nosso Deus, é um lugar muito sagrado, é um lugar de reverência, de oração, de comunhão total com os céus, para podermos absorver o máximo do poder que nos envolve nesta hora. Por isso o meu desejo é que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, junto com Maria Santíssima, abençoe a todos. Nós vamos dar início oficializando a nossa reunião com uma oração. Peço a gentileza, estão sentados, se possível se coloquem em pé, para orarmos e entregarmos a nossa reunião nas mãos do nosso Deus. Com muita reverência, pois o momento é muito sagrado. Vamos orar. Glorioso Deus, Santíssimo, Eterno, Onipotente Pai Celestial, diante da Tua presença nos encontramos, Pai, aqui na Tua Santa Igreja, reunidos como irmãos da mesma fé, possuindo as mesmas qualidades do Teu Santíssimo Espírito em nós, porque assim o Senhor, através de Jesus, do Consolador e do Santo Pastor, nos salvou e nos ajudou a compreender a Tua santíssima vontade, ó Pai. Por isso hoje temos a plena convicção e certeza de que estamos na Tua presença, que essa igreja é dos céus e que aqui o Senhor se revela para poder assim se manifestar, dando oportunidade de salvação e redenção à criatura humana. Por isso que, como Teus filhos nessa terra, e unidos também aos santos e aos anjos dos céus, prestamos a Ti, ó Pai, a nossa adoração sincera, o nosso louvor, a nossa glorificação e a nossa gratidão, por termos sido escolhidos num mundo tão corrompido, mas o Senhor olhou para nós com muito carinho, com muito amor, com misericórdia e com a manifestação da caridade. Por isso nós agradecemos, ó Pai, por estarmos debaixo do Teu manto santo, sagrado e protetor, onde nesses dias é possível ter uma reunião santa, anunciando verdadeiramente a Tua palavra poderosa, para poder consagrar, santificar, purificar a alma, o espírito e o corpo dos Teus filhos convertidos nessa terra. Por isso também adoramos ao Teu Espírito Santíssimo, que é a fonte desse poder miraculoso, que é de onde emana toda a sabedoria divina, e é de onde emana também todas as qualidades, as virtudes poderosíssimas que dá paz, felicidade, saúde, santidade e consagração a cada um de nós que Te obedece, ó Pai. Adoramos a Ti, Jesus, Senhor e Salvador. Hoje nós estamos aqui na Tua presença, Jesus, porque o Senhor nos salvou com o castigo que caiu sobre os Seus ombros, sobre o Senhor. Inclusive naquela cruz do Calvário, o Senhor pagou o preço da nossa liberdade. Por isso nós agradecemos por hoje estarmos livres com o Senhor, com a Santa Avó Rosa, com Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo e todo o poder celestial. Te adoramos também nessa hora, Virgem Maria Santíssima, Mãe do nosso Senhor Jesus, Mãe de todos os santos e os anjos dos céus, e Mãe do povo apostólico que também crê na Senhora, Te ama e Te adora. Também adoramos a Senhora, ó Santa e bendita Avó Rosa, nosso Consolador. Bendita Mãe Celestial, nós Te agradecemos, porque a Senhora foi quem nos revelou Jesus, a Sua personalidade santíssima, a Tua doutrina verdadeira, as Tuas exigências, como Ele exige do povo a maneira de viver. Por isso nós Te agradecemos, Santa Avó Rosa, por tudo que a Senhora fez por nós, pelas revelações, pelas profecias que a Senhora fez, pessoalmente e depois através do nosso Santo Irmão Aldo, para que nós pudéssemos crer e obedecer. Assim também nós Te adoramos, primaz bendito, santo profeta do nosso Deus, porque o Senhor foi e é a representação viva do poder do nosso Pai. E aqui o Senhor está, nós cremos na Tua presença em nossas reuniões, porque o Senhor recebeu o galardão de sucessor do Consolador. E aqui nós Te agradecemos, primaz, e Te adoramos, porque o Senhor
é um Pai para nós. O Senhor sempre cuidou de nós com muito carinho, sempre nos aconselhou e continua nos aconselhando através dos púlpitos dessa Santa Igreja, através dos hinos cantados pelo coral, dos hinos do inário. O Senhor toca em nosso coração para poder nós continuarmos crendo e obedecendo na palavra divina. Também adoramos, louvamos e glorificamos a todo o poder celestial do nosso Deus, os santos, os anjos que descem dos céus com grande alegria e poder, nessa hora, para nos envolver nessa reunião santa, nos proteger, nos abençoar, nos inspirar e conceder a cada um de nós aquilo que necessitamos para termos mais fé e mais consagração. Por isso entregamos esta reunião em tuas santas mãos, bendita e santa Vó Rosa, pedindo a tua intercessão, a tua intermediação, a tua graça, o teu domínio, o teu governo, a tua direção sobre cada um de nós e sobre todo o trabalho que aqui está sendo realizado. Que tudo seja para a honra e glória de todo o poder celestial e também para o aperfeiçoamento moral e espiritual de todo o nosso povo. Por tudo, a nossa gratidão sincera, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar o hino de número 1, intitulado Igreja Forte. Nós somos a Jesus irá nos dar. Por isso tudo deve fazer para o céu chegar.
dos céus, para o santo vencedor. Em casa, em seu lar, com pessoas da família, no trabalho e na escola, há muito que fazer. Precisamos dar exemplo, precisamos obedecer. Nossa missão é a igreja divulgar, pois a cada dia temos almas a colher. A seara é grande, poucos são os ceifeiros, por isso precisamos fazer acontecer. Vamos apostólicos ajudar o
Precisamos escolher o que melhor fazer. Obreiros apostólicos, pregar sem duvidar. Coristas e músicos com um só objetivo: diaconisas, zelar de tudo com amor. Membros finalmente também a trabalhar. Esta obra precisa de apostólicos fiéis. Vamos, apostólicos, ajudar o irmão alto. Vamos, apostólicos, temos que lutar. Muitas são as almas que o Pimas tem que salvar. Se nós vamos ajudar o irmão alto.
tenho um testemunho para contar aos irmãos. Recebemos a carta de nossa irmã Neuza Tofanelli de Oliveira, residente em Estrela do Norte, em São Paulo. Assim se expressando, vou contar o milagre que recebeu minha mãe, Natalina Agostinho Tofanelli, de 93 anos de idade. Ela caiu e machucou a perna abaixo do joelho. Fez uma ferida muito grande. A enfermeira fazia curativos, mas a perna sempre inchada e vermelha. Havia o perigo de amputação, mas clamei pela Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, a Deus nosso Pai e a Mãe Virgem Maria Santíssima, e a Jesus nosso Senhor. A perna dela sarou e ficou curada. Também meu filho Elias Moraes de Oliveira estava viajando com sua família num veículo, quando da beira da estrada pulou um cavalo em cima do carro, que ficou avariado e amassado. Quem viu o carro achou que havia vítimas, mas com eles nada aconteceu, graças à proteção da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, e da Mãe Virgem Maria Santíssima. Agradecemos por esses grandes milagres. Frequentamos a Igreja Apostólica na congregação de Estrela do Norte, São Paulo. Aí está, irmãos, as bênçãos, as curas e os milagres que nós temos direito por nós pertencermos ao reino dos céus e fazermos somente a vontade do nosso Deus. Como eu disse, se estende até mesmo aos nossos familiares e a toda a família. Nós, junto com essa família, nós louvamos e glorificamos a todo o poder celestial do nosso Deus por mais essas bênçãos, curas e milagres na vida deles. Amém. Agora, irmãos, nós temos as mensagens dos boletins. Mensagens importantíssimas para nós. Porque, como eu disse na noite de ontem, visa a consagração, a santificação, o preparo da igreja. Visa fazer com que todos nós estejamos sempre fiéis, sempre consagrados, sinceros nessa igreja, para sempre merecermos a graça dos céus. O mundo está muito difícil e está acontecendo muita coisa no mundo. E se não for pelo amparo e a graça divina, ninguém escapa do que está acontecendo. Nenhum ser humano, por força própria, escapa das ciladas do inimigo e de muitas outras coisas. Mas, nessa igreja apostólica, nós temos a orientação divina. Isso é a nossa segurança que nós temos nesta terra. De podermos ouvir a voz de Deus. Ouvir os ensinamentos que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo trouxeram dos céus para nós, para nos dar uma segurança plena. De que se nós estivermos dentro dessa conduta, nós seremos livres, guardados, protegidos, curados, se for da vontade de Deus, que o corpo continue a lutar na terra e assim por diante. Essas mensagens têm 3 objetivos, muito importantes a ser alcançados, inclusive nesta reunião. Primeiro, é ensinar os mais novos na fé, para que creiam, confiem nessas palavras e mude de vida. Tenha uma conduta ilibada, uma conduta sem manchas. Segundo objetivo, fazer com que os que já estão obedecendo continuem, porque esse é o caminho certo que nós estamos trilhando. É o caminho dos céus, é o caminho que faz com que o ser humano ou um povo, a igreja, mereça a graça divina, a presença de Deus na sua vida. E um terceiro objetivo, essas 2 mensagens precisam alcançar. Os incautos que não estão sabendo vigiar, para que retroceda e volte ao caminho certo.
volte a obedecer, volte à conduta correta, para poder não ser vomitado da boca de Deus. Como diz a palavra, não é eu que estou inventando. Porque diz a doutrina, por não ser quente nem frio, eu estou ao ponto de vomitar-te da minha boca, disse Deus. Ou seja, ao ponto de te retirar da minha presença. E a Santa Avó Rosa sempre nos ensinou, e o Santo Irmão também, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Deus não é brincadeira. Então, eu vou ler com esse objetivo, essas mensagens que o nosso Santo Irmão Aldo nos deixou como herança dos céus. O que é viver uma nova vida para os que querem ficar nesta igreja e receber o santo batismo? Ensinos do Santo Primaz, da Igreja Apostólica, o nosso querido e Santo Irmão Aldo. Lembre-se das palavras de São Pedro, disse nosso Primaz, aos novos convertidos à fé apostólica do seu tempo, quando disse: portanto, para isto mesmo fostes chamados, para seguir em tudo o exemplo de Cristo, que sofreu em vosso lugar. Todos os que decidiram se batizar, disse nosso Santo Irmão Aldo, já devem viver de acordo com os ensinos apostólicos, porque foram chamados para viverem no reino da luz, da paz, da justiça e do bem. Se morreram para o mundo de pecados e de maus sentimentos, devem viver sob a graça do Consolador, vivendo como verdadeiros filhos de Deus, e não filhos do pecado e das trevas. Isto porque a Santa Avó Rosa lhes batizou com o Espírito de vida. Já não são mais mortos para Deus, mas vivos e ressurretos com Cristo e o Consolador, pois possuem em sua alma o selo de Deus, que é esta vida preciosa. Portanto, nova vida é a unção que lhes concede a Santa Avó Rosa, com a virtude do Espírito Santo de Deus, quando resolveram deixar do mundo e do pecado para ficar nesta igreja. Para que esta nova vida continue em sua alma, é preciso que tenham novos rumos em seu viver, novos ideais, novo proceder, não mais com raiva, com ódio, com inveja, não mais com malícia e toda sorte de maldade que domina este mundo tenebroso e mau, que foi criado pelo príncipe das trevas, o inimigo de Deus e de sua alma. Entendam esta verdade. Todos os que continuam brigando e ofendendo o seu semelhante, não têm paz em seu coração, que vive só de contendas, de enganar e mentir para o seu próximo, que tem o costume de pegar o que não é seu, que difama o seu semelhante e levanta mau testemunho contra ele, os que ainda amam as coisas profanas e toda a indecência. Esta pessoa não nasceu de novo e não está vivendo a nova vida, mas continua nas trevas e no mau caminho. Se alguém lhe corrige, inventa uma desculpa e pensa consigo: eu quero é gozar a vida. Mas esta pessoa se esquece do que disse Jesus. Quem pensa em gozar a vida, disse Jesus, do mundo perdê-la-á. E quem perder a vida do mundo de prazeres e pecado, ganhará outra vida superior a esta. Aceitem esses meus conselhos, disse nosso Santo Irmão Aldo. Os que desejam gozar os prazeres do mundo e despreza esta preciosa vida que a Santa Avó Rosa e eu, Irmão Aldo, e esta igreja lhes oferecemos, está se arriscando ao perigo de perder sua alma e ao mesmo tempo perdendo uma gloriosa oportunidade de ser feliz e gozar de toda a proteção celestial. Quem até agora não decidiu se batizar, mas ainda tem o seu coração preso pelo erro
e pecado, se arrependa. Aceite em seu coração a Jesus e a Santa Avó Rosa, que deram suas vidas preciosas para te resgatar do poder do pecado e da morte, para te fazer feliz. Não deixe para amanhã, pois amanhã pode ser muito tarde. Aceite esse convite e venha se batizar, porém para viver a nova vida, ou seja, a verdadeira vida que deve viver a criatura humana e todos os que se decidem ser filhos de Deus. O próximo batismo está agendado para o dia 31 de agosto e será realizado em nossa sede em uma semana festiva, inclusive comemorando junto o aniversário do Santo Irmão Aldo. Os que desejarem podem já irem preenchendo a ficha de batismo e procurando o responsável de viagem de sua congregação para tratar do assunto de viagem e aqui na sede a mesa de recepção. As inscrições para os que ficarão alojados em nossa sede podem ser feitas até o dia 10 de agosto, podendo ser antecipada caso preencha os lugares disponíveis. Aí está, irmãos, uma mensagem muito preciosa aos que irão se batizar, mas também nós que já somos batizados, porque nos lembra do dever sagrado que nós temos perante Deus, perante Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo e todo o poder celestial. A promessa que nós fizemos de deixar do mundo, de todo o pecado, para viver uma vida preciosa com Deus. Nós prometemos e ninguém nos obrigou a fazer essa promessa. É uma promessa que nós fizemos de livre e espontânea vontade. E a Santa Avó Rosa, Jesus falava, Jesus cobra a promessa que nós fizemos. Jesus não é brincadeira. Agora, irmãos, pensem bem. Os que estão desobedecendo. Porque é como eu disse, são 3 objetivos que nós precisamos alcançar com essas mensagens. A pessoa decide viver uma vida com Deus, crê nessas palavras, confia. E depois vai largar tudo isso para viver uma vida do mundo. Pensem bem. Compensa, pesa na balança, para ver se compensa. O que traz o mundo? O que Jesus falou a respeito da desobediência? O que o Santo Irmão Aldo nos alertou? O que a Santa Avó Rosa nos ensinou? O salário do pecado é a morte. Compensa. É o sofrimento. Por que existe tanta doença no mundo? Tanto sofrimento, tanta infelicidade, tanta guerra, tanta praga, tanto desastre. É a recompensa da escolha que a pessoa faz na vida. Essa mensagem é de misericórdia, essa mensagem é de justiça, para que nós saibamos fazer a melhor escolha na nossa vida. Para quando nos depararmos com as situações, não escolhemos o mau caminho, a má decisão, os maus conselhos, o mau comportamento, as más atitudes, a raiva, o ódio, a vingança, o falatório profano ou injusto. Quando nós ouvimos essa palavra, essas mensagens é para que façamos a boa escolha, para que sigamos o bem, para que sigamos a justiça, para que sejamos obedientes, para que melhoremos de conduta. Porque como uma pessoa desobediente vai entrar nos céus? Pensem bem. Como uma pessoa que escolhe a briga, a contenda, ou as coisas, assistir coisas que não são boas na internet. Escolher ficar falando mal uns dos outros, com fofocas, com mentiras. Escolher ir em lugares áridos. Como uma pessoa dessa vai ir para os céus? Se no céu só existe santidade. Um espírito rebelde, um espírito que ama o pecado não pode entrar nos céus. Porventura alguém acha que Deus vai colocar em risco a estabilidade do seu reino para colocar lá um espírito desobediente? Não vai.
Ele não vai. Então a pessoa precisa pensar muito na sua condição moral e espiritual. Porque esse é o objetivo das mensagens. Por isso que nós sempre ensinamos e dizemos, nesta igreja nós não enganamos a ninguém. E nem passamos a mão na cabeça dos desobedientes. Porque se estão desobedecendo, nós avisamos, nós alertamos, nós ensinamos, nós mostramos. Para que a pessoa olhe para si, não é para olhar para os outros. Não é para falar, fulano está desobedecendo, ciclano, fulano ou fulana precisava estar aqui para ouvir essa mensagem. Não é para pensar desse jeito. É para cada um olhar para si, dentro de si. E ver qual a sua condição moral e espiritual, e se precisar de correção, se corrigir. Esses são os objetivos que a Santa Vó Rosa manda ensinar à igreja. Então, irmãos, quem irá se batizar precisa ter essa fé, firmada em seu espírito e em seu coração, para que tome a decisão com a certeza na alma de que vai viver a nova vida, como está mostrando aqui. Vai obedecer essa doutrina, vai obedecer essa disciplina. Vai viver uma vida consagrada a Deus, sem vício, sem vestimentas inconvenientes ao Filho de Deus, sem comportamentos ou atitudes que entrem em choque com a doutrina, com a disciplina. Então esse deve ser o estado de espírito de cada um de nós, que vão se batizar e nós que já somos batizados, para que haja uma perfeita conversão no espírito de todos. Amém. Temos uma outra mensagem muito importante a todos nós, porque, irmãos, nós sempre temos que ensinar o povo a regra do bom viver. Foi isso que o Santo Irmão Aldo deixou para nós continuar fazendo. E alertar a igreja dos perigos do mundo. Mostrar a cada um de nós, não só a juventude, as crianças, mas nós, todos nós, de todas as idades, para que tomem cuidado com tudo aquilo que acontece no mundo, que aparece de novo, que muitas vezes parece bastante atrativo, parece bom até, mas que por trás é um grande perigo. Então, nesta mensagem, é um alerta a toda a igreja, que continua tendo os 3 objetivos de ensinar, de fazer com que o povo continue obedecendo e os que estão desobedecendo volte atrás. Os cuidados que o apostólico deve ter com os meios de comunicação, internet e redes sociais. Estimados irmãos e irmãs, o Santo Irmão Aldo nos recomendou, quando ainda estava entre nós fisicamente, que tivéssemos cuidado para não perdermos a comunhão com Deus, nosso Pai, com seus santos, e não nos deixássemos levar por tudo o que corrompe a alma e os bons costumes, principalmente o que se vê, o que se fala e o que se ouve. Isso porque existem muitas criaturas que não têm bons princípios morais e nem possuem bons sentimentos. São criaturas que procuram causar mal e dano para as pessoas simples e despercebidas. E usam a internet e as redes sociais para fins não sociáveis e nem para o bem. Há também pessoas que não têm comprometimento de fé e, na maioria dos casos, uma conduta pouco recomendável, que utilizam esses recursos da internet para extravasar sentimentos negativos, frustrações diversas, informações pessoais comprometedoras e convites para os mais diversos tipos de relacionamento. Os incautos, ou seja, aqueles que não sabem vigiar, nem sequer se dão conta do que ou para quem estão passando informações.
tampouco se preocupam com o uso, para o bem ou para o mal, das suas informações. Apesar da tecnologia de acesso ao endereço ou imagem do interlocutor, nada garante que o ambiente ou a pessoa que estão sendo visualizados sejam de fato reais e apenas criado com recursos de edição de imagem e voz ou endereço e números fraudulentos. Como eu expliquei ontem, né, irmãos? Que às vezes a pessoa está falando com outra. Estão vendo o outro através do celular ou do computador. Nem sempre é aquela pessoa que você está vendo que está falando com você. Às vezes é um golpista, um malfeitor que está usando uma imagem que não é dele. Às vezes ele consegue mudar até a voz da pessoa, para poder se passar por outra pessoa. E a pessoa pensa que está falando com a pessoa e não está. E vai passando as informações sem saber que aquela pessoa está com mal intenção. Dessa maneira, muitos se envolvem em situações das mais inusitadas, deixando tudo registrado e acessível para quem quiser tomar conhecimento de suas conversas, de suas imagens ou informações pessoais. Portanto, são situações de consequências desastrosas para muitos que, em sã consciência, certamente nelas não teriam se envolvido. Alguns comprometem sua imagem pessoal e moral, se expondo diante de câmeras para pessoas de seu círculo de amizade ou desconhecidos, cujas imagens podem ser gravadas e visualizadas de maneira indiscriminada com os mais diversos fins, inclusive para desmoralizar e prejudicá-lo. Mesmo que haja por parte de alguns o tardio reconhecimento do perigo de tais exposições, o mal já está feito, e os envolvidos certamente sofrerão as consequências de seus atos impensados que tomaram ao se expor. Nesse tipo de comunicação instantânea e redes sociais, é muito comum o uso de vocabulários impróprios para um filho de Deus e também inadequado e não recomendável para a pessoa que diz ser um apostólico do Consolador. Notadamente, quando acessa ambientes de conversas virtuais ou quando se expõe em diários pessoais ou de grupos de interesses dos mais diversificados, onde são veiculados sem critérios textos, fotografias, fofocas, intrigas e falatórios contra pessoas do qual querem pôr ao ridículo, discriminando-as com o desejo de desmoralizá-las diante da sociedade de amigos e até diante da igreja. Temos alertado através de boletins internos da igreja e através do programa A Hora Milagrosa aos apostólicos de todas as idades quanto ao uso criterioso da internet e das redes sociais. Devem tomar muito cuidado com assuntos que não edificam, mas que só levam muitos irmãos a ficarem em dúvida e fazerem juízo errado de algumas pessoas. Existem pessoas que criticam o trabalho que a nossa igreja realiza. E há críticas muito maldosas de pessoas que se dizem apostólicos e querem semear no coração de nossos irmãos e irmãs a dúvida, a tristeza e o desânimo. E muitos que estavam bem espiritualmente caíram na fé e não frequentam mais a igreja, por darem atenção a mentiras, fofocas e intrigas. Portanto, vigiem e tomem cuidado para não perderem a paz e a salvação da sua alma. Irmãos e irmãs, não se deixem levar por tudo que veem e leem, principalmente aqueles que fazem críticas contra algum apostólico ou contra a nossa igreja e nossos trabalhos. Sejam cuidadosos e vigiem para não perder o que de mais precioso existe nesse mundo:
a nossa fé na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo e em nossa Santa Igreja Apostólica, na sua doutrina e na sua disciplina. Sigam os conselhos sábios do apóstolo São Pedro, quando disse: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, disse São Pedro. Sede sóbrios, vigiai, porque o espírito da maldade, vosso adversário, anda em derredor de vós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual, disse São Pedro, resistir-lhe firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Aceitem também o sábio conselho que nos deixou o primaz e profeta Santo Irmão Aldo. Recomendo a todos os irmãos e irmãs que sejam vigilantes e cuidadosos no uso da internet e redes sociais. E se assim lhes falo, é para o seu bem-estar e para a sua felicidade. Portanto, tomem muito cuidado para não serem levados pelas mentiras e falsas insinuações nas redes sociais. E procurem meditar e viver os ensinos preciosos desta igreja. Acessando o site da Igreja Apostólica em mensagens doutrinárias, ou Viver e Conviver, relembrem os sábios conselhos ali contidos do nosso Santo Irmão Aldo, da nossa fé, da nossa doutrina e da nossa disciplina como regra de boa conduta, que são para o seu aprimoramento espiritual, para a sua santificação e para a sua fé firmada em Deus, nosso Pai, em Jesus nosso Senhor, na nossa Mãe Maria Santíssima, na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo. Portanto, passem a ser mais cautelosos, prudentes e vigilantes em suas decisões e condutas. E evitem tudo o que possa contaminar a sua alma e trazer prejuízo para a sua santificação, para a sua fé e para a sua salvação. Aí está, irmãos, um conselho muito sábio e muito importante para nós. Porque nós estamos vivendo em dias difíceis. Isso não é novidade, porque já foi profetizado lá atrás, lá pelos profetas. Através do profeta Daniel, ele disse a respeito desse tempo. Os outros profetas também disseram. Jesus, os santos apóstolos, disseram que sobreviriam sobre a humanidade dias difíceis, dias de grande trabalho, dia em que, se nós não tomássemos cuidado, todos cairiam. Todos cairiam. Não é uma parte, não. Lembram-se do que está escrito? Se aqueles dias não fosse abreviado, até os escolhidos se perderiam. Não é brincadeira não, irmãos. Não é brincadeira. O inimigo não descansa um segundo sequer, em busca de impedir, inclusive, a vitória dessa igreja. Ele não descansa. Ele está rodeando, como disse São Pedro, procurando dominar os corações, dominar a vida da pessoa, o corpo, a mente, para lutar contra a igreja, para lutar contra os apostólicos e assim por diante. E se ele encontra uma brecha, se ele encontra uma insatisfação em algum coração, se ele encontra uma dúvida, ele persegue aquela pessoa. E o inimigo fala, hein? Às vezes a gente pensa que é nós que estamos pensando alguma coisa, mas não é não. Ele fala. Os espíritos das trevas falam. E nós temos que estar vigiando, como disse São Pedro, e nos recomendou o nosso Santo Irmão Aldo. Porque se nós dermos ouvido ao inimigo, por exemplo, surge um problema na igreja, entre um ou outro, como infelizmente tem acontecido. Às vezes trabalho do coral, ou trabalho dos obreiros, ou entre os membros, ou até mesmo entre pastores.
Se surgir um problema, uma discussão, às vezes um sentimento de inveja, que é muito perigoso para o povo de Deus, porque às vezes tem alguns se destacando mais, e às vezes a outra pessoa com inveja do outro começa a criticar, começa a falar, e não se contém em ficar para si próprio, começa a divulgar. E é onde entra a rede social. Começa a colocar lá uma palavrinha. Fala algumas coisas bonitas e depois vem uma palavrinha maldosa. No outro vídeo coloca mais uma palavra, fala mais algumas coisas bonitas e mais uma palavra ou duas maldosas. E assim vai. Aqueles que veem, aqueles que seguem determinadas pessoas, às vezes não percebe, mas está entrando dúvida no seu coração. Você está ficando com dúvida sem perceber. Sem perceber. E foi assim que muitos saíram da igreja. Muitos. Não foram poucos, não. No passado, muitos colocaram dúvida no coração de muitos e conseguiu derrubar muitos. Pelo que o santo irmão Aldo profetizou antes de subir aos céus, muitos ainda irão voltar. Muitos irão voltar. Mas, já saíram, né? Perderam um tempo. E os que não vão conseguir voltar? Então nós temos que vigiar. Por quê? Nós também estamos sujeitos a estas coisas do mundo. Vem o santo irmão Aldo nos avisando, nos alertando, para que tomemos cuidado. Deixou-nos como herança ensinos preciosos, que só cai quem não vigiar, quem esquecer do que ele disse. E o pastor que me antecedeu, no final de semana passado, não na quinta-feira, no final de semana passado, relembrou ainda umas palavras dele. E eu vou voltar a frisar novamente o que ele disse. No boletim de 2007, ele disse assim: tudo o que eu tenho falado e mandado falar ao nosso povo são palavras dignas de crédito e palavras sérias, e que devem ser aceitas com amor e obediência, não com brincadeiras. Ele disse: eu, irmão Aldo, não brinco com as coisas sagradas, mas tenho o meu objetivo e rumo certo, que é a santificação e a purificação da igreja. Portanto, levem mais a sério o que mando lhes falar e lhes ensinar. Quem avisa do perigo, amigo é, ele disse. Depois não adianta falar que eu não avisei. Este mundo está muito mal e passará por muitas mudanças. Quem não tiver domínio próprio, sofrerá muito. Aquele que não tiver domínio próprio é levado pelo mundo como uma palha que o vento espalha. E isso não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Então, não brinquem com o pecado. Não pensem que assistir um filme ali malicioso, que transmite espírito de vingança, que transmite a fofoca, que transmite a mentira, que transmite a calúnia. Não pense que não vai fazer mal para a sua vida. Se engana muito. Quem entra nessas coisas, inclusive fica vendo coisas maliciosas, enganosas nas redes sociais, no YouTube e em outras plataformas, se engana muito. Quem pensa que aquilo não está fazendo mal para a sua pessoa. E Deus vê tudo, hein, irmãos? Não pensa que está lá no seu quarto, debaixo das cobertas, que Deus não está vendo, não. Nada escapa dos olhos de Deus. Nada. Por isso ficou escrito: nenhuma folha de uma árvore cai se Deus não quiser.
Ali mostrou que Deus tem conhecimento de tudo, e da vida de todos e do coração de todos. Inclusive, principalmente dos apostólicos. Principalmente dos apostólicos. Por isso que ele manda avisar a igreja. Porque ele sabe, conhece que tem alguns corações que ainda continuam com a desobediência, ou no trajar, ou no proceder, ou no falar, ou no acessar, porque hoje nós estamos em novos tempos. Naquela época os apóstolos não poderiam falar isso, quem iria falar era o Consolador, como Jesus falou. Então tomem cuidado também no acessar. Porque o corpo tem suas fraquezas e nós somos tentados. O inimigo está ali no computador, está ali na rede social, está ali nas plataformas que são usadas pela humanidade para se infiltrar na sua vida, para sensualizar as pessoas, para poder atentar às fraquezas da carne. E quantos têm caído? Quantos? Tem caído nessas insinuações maldosas, com falatórios profanos, maliciosos e assim por diante. Pessoas até de responsabilidade, que nunca deveria estar vendo essas coisas. Então nós temos que vigiar. Se aqueles dias não fossem abreviados, até os escolhidos se perderiam. Essas palavras são sérias. São muito sérias. Olha o tempo como está. Chega a segunda, parece que já emendou com a sexta-feira. Final de semana, a gente dorme, acorda, vem para a igreja, já passou. É o poder de Deus se manifestando e fazendo se cumprir as suas palavras. Porque o mundo está difícil de se viver nesse mundo. Difícil. Por isso que o apóstolo viu e perguntou a Jesus: quem são estes? E ele recebeu a resposta: são aqueles vestidos de brancos que vieram de grandes tribulações. Então cada um vigie por si. Cada um tome cuidado de si. A minha salvação depende de mim. A sua depende de você. Depende do senhor e da senhora. Não é eu obedecendo que eu vou te salvar. E não é você obedecendo que vai me salvar. Cada um faz por ti. E está escrito: faz por ti que eu te ajudarei. Então, irmãos, essa igreja não engana ninguém. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo veio para falar a verdade. Não foi para falar um pouco de verdade e deixar o resto para trás, não. Aqui os irmãos irão ouvir a verdade. Doa quem doer. Doa quem doer. Porque se fosse possível, os que não gostam de obedecer, faria nós se calar. E já teria mudado a disciplina da igreja. Mas não vai mudar. Quem quiser obedecer, obedeça. Quem não quiser, está perdendo tempo. Aqui nós não enganamos a ninguém. Ninguém chegará no céu sem santidade. Esses são os objetivos dessas duas mensagens que recebemos nesse final de semana. Para que o povo saiba vigiar. Tomem cuidado de si. Não deixe que os maus sentimentos dominem a sua alma ou o seu espírito. Não deixe que os maus costumes entrem na sua vida e faça você mudar de comportamento, de rumo. Nós estamos no rumo certo. A vitória está aqui. Está nessa igreja. Está nesses ensinamentos, está na doutrina, está na disciplina. Não existe um terceiro caminho, irmãos. Não existe. Ou é o caminho que leva aos céus, ou é o caminho que fica por aqui mesmo. No mundo. Porque o inferno é no mundo. Não é debaixo da terra não, como muitos dizem.
Então que nós saibamos vigiar e orar. E também devemos orar um pelos outros. Porque isso é um ato de justiça, de misericórdia e de compaixão. Para que ninguém venha a se perder. Para que a Santa Avó Rosa lute pelos desobedientes também. Para que, se houver uma oportunidade dela mudar o pensamento daquele coração, que ela possa mudar. Para que nós não vejamos tais pessoas sofrerem no mundo. Que a Santa Avó Rosa abençoe a todos e nos ajude a entender também esse ponto de doutrina e nos dê muita força, fé, ânimo e coragem para obedecer à vontade divina. Amém. Nós vamos ouvir pelo coral, para finalizar, o hino intitulado É Glorioso Senhor. Glorioso Senhor.
agradeço a presença de todos. Também agradeço o cumprimento do ministério de todos os que serviram nessa reunião, a presença de todo o ministério também. E agradeço àqueles que porventura estejam conosco pelas primeiras vezes. Agradecemos a sua presença, nos sentimos felizes com isso. Que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus e de Deus, o nosso Pai, continue lhes abençoando, lhes protegendo, lhes guardando. Os internautas também, nós agradecemos a audiência de todos. Agora eu vou orar em favor de todos. Peço a gentileza, estão sentados, se possível, se coloquem em pé, para finalizarmos a nossa reunião. Com reverência vamos orar. Glorioso Deus, Santíssimo e Eterno Pai Celestial, toda a nossa glorificação, gratidão, louvor e adoração a Ti, ó Pai bendito. Nós Te agradecemos por mais este dia que pudemos estar na Tua presença, ó Pai. Que pudemos ouvir os Teus ensinamentos sagrados, que vêm de encontro ao nosso coração, como um ensinamento para nos ajudar a nos consagrar mais, a nos santificar mais, para nos corrigir, também para nos alertar a respeito do tempo em que nós estamos vivendo, das lutas que nós estamos enfrentando, para que estejamos sempre espertos, vivos, no falar, no agir, no proceder, em todos os lugares, para que sejamos assim, hajamos sempre com justiça, com amor, com bondade, com dignidade, com honradez e com honestidade. Nós te agradecemos, ó Pai bendito, porque sempre quando o Senhor vê um perigo rondando os Teus filhos, o Senhor sempre nos inspira, através da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, para podermos assim falar à igreja, ajudar a alertar o nosso povo para que não caia em coisas que estão acontecendo, que só visa a atrapalhar os Teus planos na terra, ó Pai. Nós Te agradecemos porque somos constantemente, por esta igreja, alertado através dos Teus hinos, principalmente através das Tuas mensagens que entram em nosso coração. E a Santa Avó Rosa nos inspira em Teu santo nome para podermos entender que nós estamos realmente em tempos difíceis e precisamos vigiar sobre tudo e sobre todos e tudo que nos rodeia para não cairmos e entrarmos em tentação. Por isso adoramos ao Teu Espírito Santíssimo, que nos inspira, que nos transmite qualidade divina, que transmite a nós a virtude da vida, da esperança, do amor, da perseverança, que nunca nos deixa falhar. Esse Espírito Santíssimo que está em nós, para poder transmitir a vida e atos de justiça, de amor e de bondade. Também Te adoramos, Jesus bendito, nosso Salvador, a Senhora Mãe Maria Santíssima, a Senhora Santa Avó Rosa, nosso Consolador, o Santo Irmão Aldo. Quanta luta empreendeste, primaz, para salvar esse povo. Quantos ensinamentos o Senhor deixou para nós relembrar. E em cada reunião procuramos mostrar ao nosso povo, para que nunca se esqueça do dever sagrado de servir a Deus, de resplandecer nos seus atos, nas suas vestimentas, no seu modo de falar, de agir, de proceder, as virtudes e as qualidades divinas. Por isso Te agradecemos, Santo Irmão Aldo, por tudo aquilo que o Senhor faz por nós e continua fazendo, e inclusive falando ao coração do nosso povo, dando a Tua inspiração, principalmente aos pastores, para que em todas as reuniões de todas as congregações na sede, possamos assim anunciar a Tua verdade. Adoramos e glorificamos também a todo o poder celestial formado pelos santos e os anjos dos céus, que com todo o poder divino e a unção do Espírito Santo do Pai, nos envolve nessa hora para nos transmitir mais fé, mais saúde, mais poder, para podermos vencer o pecado, que são as lutas principais nessa vida que enfrentamos todos os dias. Também, ó Santa e Bendita Avó Rosa, nessa hora entrego todos esses irmãos em Tuas santas mãos, pedindo que a Senhora abençoe a todos e ajude a cada um nas suas necessidades. Alguns colocaram os seus pedidos na caixinha de oração. Entrega em Tuas santas mãos para que, junto com Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, intermedie a bênção, a graça e a proteção para cada um deles. Ajude nas suas necessidades, se assim for de justiça. Se for da vontade de Deus também, que eles recebam assim a solução dos problemas, se for a hora. E também, ó Santa Avó Rosa,
Abençoe a saúde do corpo, restaurando, curando as enfermidades. Se for da vontade do Pai, que o corpo continue a lutar nessa terra. Ajude a todos, Santa Mãe, para que tenham consolo, conforto, bom ânimo, fé e coragem na alma, para nunca desistirem de lutar pela sua própria vitória. Peço que a Senhora ajude cada um, Santa Vó Rosa, a serem sempre fiéis, consagrados, dedicados ao reino dos céus, frequentadores das reuniões, nunca percam a reunião por nada, a não ser por um motivo muito justo. Ajude, Santa Vó Rosa, as famílias que enfrentam grandes lutas nesse mundo tão pecaminoso, tão difícil, tão tentador, tão cheios de ilusões que tentam destruir as famílias. Ajude para que o esposo ajude a esposa, para que a esposa ajude o esposo, para que os pais ajudem os filhos, para que os filhos ajudem os pais e formem uma família forte, vencedora, cheia da graça divina, onde os santos e os anjos possam frequentar esses lares. Peço à Senhora nessa hora também que abençoe o pão de cada dia dos teus filhos, o trabalho que é de onde eles tiram sustenta, o salário para que tenham uma vida organizada. Ajude também, abençoe os comércios, as fábricas, aqueles que vendem alguma coisa por conta. Abençoe os negócios dos teus filhos, desde que eles façam com justiça e com honestidade. Que haja prosperidade e tudo, que eles possam suportar também, sem ficarem soberbos ou orgulhosos. Cada um receba conforme a si merecerem em tudo aquilo que fazem. Por isso, Santa Vó Rosa, agora eu peço que despeça a todo para os seus lares, com a tua graça, o teu poder, os envolvendo, os protegendo, com os seus santos e os seus anjos, os acompanhando até os seus lares, livrando-os de acidentes, dos perigos e dos males que nos rondam nesse mundo. E assim, prezados irmãos, para que assim seja, recebamos nessa hora a bênção em nome do nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, na comunhão do Teu Espírito Santíssimo, a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, nosso Consolador, e do nosso querido e santo irmão Aldo. Recaia sobre todos nós, tudo que nos pertence, parentes, colegas, amigos, se for possível alcançá-lo, para a honra e glória de todo o poder celestial, para a nossa felicidade, a nossa paz e a nossa vitória. Por tudo, a nossa gratidão aos céus, por ter nos permitido participar de mais uma santa reunião. Amém.